tá ok? Agora, eu falei que eu teria que fazer 3 leituras, né? Leitura de temperatura de globo, temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco. Eu preciso de 3 termômetros para isso, né? Então, eu tenho que ter noção que o meu equipamento tem que ter esses 3 termômetros, né? O globo é muito fácil de eu verificar. Eu vou ver se ele tem um globo, né? Uma esfera preta, né? Ela normalmente ela é oca por dentro e que vai ter um termômetro comum dentro de mercúrio. Só que o que vai estar sendo irradiado pela fonte, quem vai estar captando é esse termômetro, né? É o termômetro que a gente fala que é o termômetro globo, que é essa esfera aqui. Vocês veem, ó, eu posso tirar ela e ela é oca por dentro, né? E ela é preta para absorver todo o calor daquele ambiente, tá? Esse aqui ele é o termômetro que tem a maior escala, porque são as temperaturas maiores de radiação, né? Ele vai de 0 a 150. Você vai ter as maiores leituras aqui, as maiores medições né, para esse termômetro. Também eu posso ter um termômetro comum, que é o nosso termômetro que a gente mede normalmente temperatura ambiente. E ele vai estar relacionado com a temperatura daquele local. E aí eu vou conseguir obter a minha segunda leitura, né? E eu ainda tenho um terceiro termômetro que mede em relação à umidade, que é o termômetro de bulbo úmido natural, né? Então, esse termômetro de bulbo úmido natural, ele é esse terceiro aqui. Então, eu tenho aqui um vasilhame, né, que vem com água destilada dentro, tá? E eu tenho um pavio, né, de algodão branco, tá? Que vai ficar umedecido, ele não precisa de água até a ponta dele, não. Ele, aqui, ó, essa marcação aqui, eu venho com água destilada, só que eu vou pegar esse pavio, vou molhar aqui na água destilada e vou colocar aqui umedecido. E ele vai conseguir fazer a leitura que eu estou precisando. E aí eu vou ter que voltar lá para minhas fórmulas e verificar qual a melhor forma para utilizar. Qual que é que vai se enquadrar naquele ambiente que eu estou. Como assim? Porque eu tenho 2 fórmulas para medir o IBU-TG. Eu tenho a fórmula para medir o IBU-TG interno, sem carga solar, e tenho a fórmula para medir o IBU-TG externo, com carga solar. Tá? Então, o que acontece? As 2 fórmulas são diferentes. Vamos relembrar essas fórmulas? Sem carga solar, como seria a fórmula do IBU-TG? O IBU-TG seria igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Então, essa seria a fórmula sem carga solar. E a fórmula com carga solar? Eu acrescento mais uma temperatura. Então, quando eu estiver na parte externa, que eu tenha carga solar em cima do trabalhador, por exemplo, uma atividade que a pessoa está fazendo na estrada, construindo estradas, eu tenho uma incidência de sol em cima dessa pessoa. Então, eu tenho aí um item a mais que eu vou ter que fazer a minha medição, que é o termômetro de bulbo seco. Então, aí a minha fórmula modifica um pouquinho. Vai ficar 0,7 vezes TBN mais 0,2 vezes TG mais 0,1 vezes TBS. Então, essas fórmulas eu tenho que saber, né, para que eu possa, depois que eu tiver medido lá temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido ou temperatura globo, eu possa colocar em uma das 2 fórmulas, dependendo do meu ambiente, e aí sim fazer as medições, fazer o cálculo de forma adequada. Só que aí a gente pode ter equipamentos com que eu obtenha esse IBU-TG já direto. E a gente tem um aqui, esse nosso equipamento faz isso. Agora, tem equipamentos que não tem essa... não consegue medir o IBU-TG interno, interno e externo direto. Aí eu vou ter que pegar as 3 leituras dos 3 termômetros, botar na fórmula e vou calcular o IBU-TG. Agora, esse equipamento aqui, ele consegue fazer isso. Então, eu tenho como fazer as 3 leituras das 3 temperaturas e eu tenho como fazer a do IBU-TG interno, se eu tiver no local sem carga solar, e do IBU-TG externo, se eu tiver num local com carga solar. Então, eu posso fazer isso e o equipamento vai me dar. Eu gosto sempre, até para averiguar se o equipamento está me dando os valores adequados,
de mesmo ele me dando o IBUTG, eu gosto de fazer os cálculos, né? Porque é uma fórmula de eu estar verificando se aquilo está coerente, de eu saber o que está ok o meu equipamento através dos meus cálculos mesmo, porque você não pode dar um valor muito diferente, né? A diferença tem que ser nas casas decimais. Eu não posso estar colocando aí, dando 30 no meu cálculo e dando 25 no instrumento, né? Então, é uma fórmula de eu estar verificando se o instrumento está adequado, porque senão as minhas leituras não têm valor também. Outra coisa, esse equipamento, hoje em dia, ele é muito fácil da gente estar manuseando com ele. Porque antigamente a gente tinha, vocês têm na apostila de vocês, a árvore dos termômetros, que era basicamente esse equipamento eletrônico que a gente tem aqui. Só que eu tinha que estar colocando cada termômetro de uma vez e estar montando em cima de uma estrutura. Elas tinham que estar equidistante uma da outra. Hoje em dia é muito simples a gente fazer essa leitura. Vocês vão ver que a única parte que eu vou desmontar do termômetro é o globo. Eu vou botar na maletinha dela separadamente e essa parte toda vai junto. Claro que eu tenho que tirar o pavio e a água destilada que está aqui. Outra coisa, eu não posso esquecer da água destilada. Esse equipamento não funciona de forma adequada se eu não estiver utilizando água destilada. Então eu tenho que lembrar, dentro da maletinha já vem um frasco para que você leve sempre água destilada e para estar medindo de forma correta. Tá? A água destilada vai ser colocada nesse recipiente, né? Até essa altura aqui. E eu faço com que a minha medição esteja sendo feita de forma adequada. Outra coisa, esse equipamento aqui, ele é um equipamento que ele não tem bateria interna. Já tem outros modelos que você tem bateria interna. Aí você teria que se preocupar em estar carregando a bateria para que no dia que você fosse fazer a medição, você não tenha nenhuma preocupação. Agora, se eu tiver um equipamento igual a esse, eu tenho que ter uma outra preocupação. Normalmente, nesses lugares que você tem a fonte de calor, pode não ter tomada próximo, né? Aí eu tenho que levar uma extensão para que seja mais adequado. Ele pode ter um tripé também, que eu vou montar ele em cima desse tripé de forma adequada também para ele ficar posicionado no local e na altura que eu quero, né? Então são detalhes que você tem que ver um dia antes, né? Você não vai para o local e aí às vezes é um local distante, aí chegar lá não pode medir por falta dos acessórios ou por falta do próprio equipamento que não funcionou naquele determinado local. Então uma prática que a gente tem na parte de instrumentação é você verificar antes de sair da sua empresa todo o instrumento, para que lá na hora você não deixe de fazer suas medições utilizando sempre da melhor forma o equipamento, né? Então tem que prestar atenção nisso. Como que funciona esse equipamento? Funciona com eletricidade? Funciona com bateria? A bateria, para vocês terem noção dos instrumentos que tem, ela tem que carregar de 14 a 16 horas. Então não eu dou uma carguinha aqui, porque quando chegar lá, às vezes eu tenho que ficar num ambiente durante várias horas. E aí eu não vou conseguir fazer de forma adequada a minha leitura. Vou ter que fazer uma hora, não só essa hora que eu consegui medir porque estava sem bateria. Então a gente tem que pensar no nosso trabalho, a gente tem que realizar ele da melhor forma possível. E eu só faço isso se eu me programar para isso. Se anteriormente, antes de eu vou fazer que tipo de medição nesse local? Eu vou levar que tipo de instrumento? Eu preciso levar um instrumento para medir sobrecarga térmica? Porque às vezes eu vou para um escritório, às vezes eu vou para uma sala de aula e naquele local eu não preciso estar fazendo a leitura do IBUTG. Eu não vou medir sobrecarga térmica, na realidade eu vou medir a temperatura ambiente. Aí eu tenho um equipamento que eu posso fazer esse tipo de leitura, que ele me apresenta só a leitura da temperatura ambiente, igual a esse aqui, né? E eu vou fazer a leitura com ele. Mas no meu relatório eu vou botar que eu medi a temperatura, não o IBUTG. Porque o IBUTG é a forma que a gente tem de medir a sobrecarga térmica, mas eu preciso de 3 termômetros. E vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque não só medir, vocês podem ser aquela pessoa que vai receber uma empresa para fazer as medições. E vocês têm que estar sabendo que tipo de instrumento que ela está trazendo, que tipo de instrumento que é necessário para fazer aquela medição. Porque senão você pode também receber uma leitura que não é adequada, né? E você vai ser a parte técnica do local, às vezes, que vai ter que fiscalizar isso também.
Então, tudo isso influencia, né, para você ter um serviço adequado, para que você tenha um serviço sendo feito da melhor forma possível. E quando a gente fala em medição, é uma coisa que o técnico de segurança faz direto. A parte de engenharia, ela vai analisar, às vezes, por várias vezes, dados que vêm do técnico, né? O técnico foi fazer as medições e a parte da engenharia vai fazer o relatório, ou eles vão fazer em conjunto, né? Mas normalmente quem faz essas medições é o técnico. Então o técnico precisa ter habilidade, saber qual é o equipamento adequado para que ele faça uma leitura adequada daquilo que ele está, do serviço que ele foi contratado para fazer. Tá? Agora eu vou mostrar no equipamento o que vocês precisam saber dele para vocês manusearem. Então, a gente já viu a parte da montagem dele, é muito simples, né? Se a gente tivesse aquela outra estrutura da árvore, seria mais complicado. Mas esse aqui é muito simples, ele vem praticamente montado. Você só vai ter que botar aqui o globo, né? Do termômetro globo. Outra coisa, não se esqueça dos 25 minutos. Esse instrumento, ele pede para ficar estabilizando 25 minutos. Então, só para vocês terem ideia, eu no ambiente, se eu chegar naquele ambiente e não colocar 25 minutos, essa esfera globo pode ser que ela não esteja captando a fonte de radiação, né, que vai estar influenciando mais na temperatura que aquele trabalhador está absorvendo. Então, ele tem que ficar pelo menos 25 minutos naquele local. Eu posso mexer depois com ele, não quer estabilizar, não quer dizer que ele tem que ficar parado, não. Mas ele já vai estar no ambiente e vai ter absorvido aquela determinada temperatura que ele precisa para que a gente consiga fazer as medições de forma adequada. Como que a gente faz essas medições? Você tem um botão aqui, liga e desliga, então você é só apertar, né, e vai ligar e desligar o equipamento. Você tem um botão para você armazenar, né, memória. Você sempre vai ter as últimas leituras, tá? E aqui é como que você vai fazer com que você obtenha as leituras. Você tem aqui o botão globo, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido. Então, se você quiser fazer uma dessas leituras, você tem que ir no seletor de baixo e posicionar ele no centro. Você tem 3 posições. IBUTG interno, no meio, que você vai estar fazendo as leituras de cima, e no canto que você vai estar medindo o IBUTG externo. Então, eu vou botar no meio, que na realidade eu quero primeiro fazer as leituras de cima. Aí, se eu quiser medir a temperatura globo, eu vou aqui para a primeira posição. Aí meço, né? Temperatura de bulbo seco. Faço a leitura, anoto. Depois, temperatura de bulbo úmido. Com essas 3 leituras, você já consegue jogar lá na fórmula e obter o IBUTG interno ou externo, dependendo do ambiente que você está. Mas esse equipamento já me permite obter o IBUTG direto. Então, se eu quero fazer as leituras de baixo, eu vou colocar ele ou na primeira posição, aí já não está medindo mais em cima, tá? Estou medindo aqui IBUTG interno. Então, o que vai aparecer aqui no display é o IBUTG interno. Se eu estiver num ambiente externo com carga solar, eu vou estar medindo IBUTG externo, tá? Agora, independente do seletor aqui de cima, porque aqui é que vai direcionar. Agora, se eu quiser fazer uma das de cima, eu tenho que estar no meio. Sempre assim, tá? Então, é simples assim. Essas leituras eu vou anotar e vou verificar. Tá? Então, ele é muito simples de utilizar hoje em dia. A gente tem equipamentos mais sofisticados que a gente pode estar ligando direto no computador, já fazendo com que esse computador absorva aqueles dados. A gente tem equipamentos menos sofisticados do que esse aqui, que também não tem bateria, que não vai me dar o IBUTG, mas o que não pode faltar nesses equipamentos são os 3 termômetros. Se eu não tiver os 3 termômetros, eu não tenho como medir a minha sobrecarga térmica e depois comparar com aqueles quadros que a gente vem falando, né? Porque lá tem a atividade do profissional e aí sim eu vou fazer todo aquele trabalho para que eu veja se o profissional está num local que é insalubre ou não. Depois eu posso até procurar para saber se aquele determinado ambiente tem outras coisas, né, que eu precisaria para melhorar aquele ambiente, né? Então, dessa forma, eu fiz a minha medição
da minha sobrecarga térmica.